Então, gente, aqui está um experimento clássico de espectroscopia infravermelha para a molécula HCl, né, que é uma molécula diatômica. Um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro aqui. Certo? Aqui está o espectro. Isso aqui você faz como? Vou explicar o equipamento, né? Aqui está o equipamento, bem simplesinho. Hoje em dia cabe numa mesinha mesmo, é bem pequeno, tá? Tá aqui, ó, do lado do computador que está fazendo o experimento. Então, apesar de ser relativamente caro, esse equipamento, ele hoje em dia é bem compacto e fácil de usar. Na EL tem vários, tá? Lá no departamento de Química, de Bioquímica, tudo bem? E como ele funciona? Ele funciona de maneira diferencial. Ele compara uma amostra, que é o que você quer saber, com uma referência, alguma coisa que você conhece o espectro, bem calibrado. Então ela faz um sinal diferencial, né? O espectro, geralmente a referência é um material que não sofre absorção, né, na região das frequências que você quer medir, né? Porque aí você tem um espectro limpo para referência. Então você faz a diferença entre a amostra e a referência, você tem o espectro da sua amostra em si. Tá bom? Bom, aí tem uma série de aparatos ópticos aqui, né, que eu não vou entrar em detalhes que não importam para essa disciplina. E você vai medir, né, através de um sistema eletrônico e registrar o espectro de absorção ou de reflexão, enfim, da sua amostra, do seu material. Por exemplo, um gás aqui feito da molécula que você tem interesse, né? Ou um líquido, enfim, qualquer coisa, né? Tá? E aí você vai obter um espectro com esta cara aqui. Basicamente isso, tá? Aí você tem que interpretar, né? O que significa? Lembrando que o delta EN para vibração era sempre proporcional à frequência, sempre a mesma frequência. Isso aqui é H cortado ômega, que é a frequência de vibração da molécula, né? Já para rotação da molécula, a gente tinha um delta EL, que era, claro, também HNF, mas ele era alguma constante que está aqui, ó, né? Vou chamar de simplesmente uma constante vezes L. Então, a frequência a transição rotacional depende de L. Então você vai ver uma série de picos. Então, por exemplo, aqui, ó, de L igual a 1 para L igual a 0, você vê um pico. De L igual a 0 para L igual a 1, você vê outro pico. Esse aqui seria de L igual a 1 para 2. Esse aqui seria de 2 para 3, de 3 para 4, etc. E aqui para o outro lado, o contrário, de 1 para 0, de 2 para 1, de 3 para 2 e assim por diante. E aqui no centro a gente tem a frequência da transição vibracional. N igual a 0 para N igual a 1. Tá bom, gente? Então esse aqui é como a gente interpreta. Bom, tem mais detalhes nesse gráfico. O gráfico é bem rico, porque vocês percebem que você não tem um único pico. Ele tem o que a gente chama de splitting, né? Ele tem uma separaçãozinha ali. Isso vem do quê? Vem do fato de que o cloro ele tem dois isótopos na natureza, mais frequentes, tá? Tem o Cl35, que tem 35 prótons e alguns nêutrons, né? E o Cl, perdão, falei besteira, né? Esse aqui é a massa dele, tá? O cloro não tem 35 prótons, obviamente, né? O cloro tem 17 prótons e 17 elétrons, né? Essa aqui é a massa. Você tem um isótopo com alguns nêutrons no núcleo, de forma que você tem uma massa total 35 unidades, e isso aqui tem uma frequência na natureza de 75,5%. E você tem também o 37, a massa atômica do isótopo de cloro, 37, ele aparece na natureza com 24,5%. Por isso que a massa atômica do cloro é um número quebrado, né? 35,5 alguma coisa. É bem longe de um número inteiro, né? Porque ele tem dois isótopos com massas bem diferentes, com bastante frequência na natureza. Então, se você pega qualquer conjunto de moléculas de HCl ou de átomos de cloro, moléculas de Cl2, 75,5% desses cloros que estão ali vão ter massa atômica 35 e 24,5% vão ter massa atômica 37. Então isso faz com que você tenha, na verdade, diferentes sistemas, né? Você tem moléculas HCl ali com Cl35, então esta molécula tem uma massa reduzida
Diferente da molécula com o Cl37 aqui. Isso aqui seria um Mi1, esse aqui seria um Mi2. Então você tem uma mistura de vários sistemas com massas reduzidas diferentes, né? E percebam que a massa reduzida aparece aqui na frequência do fóton emitido, né? Então cada uma dessas moléculas vai ter uma pequena variação aqui na posição da frequência emitida pelo fóton, né? A frequência do fóton emitido ou absorvido. Tá bom, gente? Portanto, a gente vê dois picos ali, tá? Eles vêm do fato de que você tem dois isótopos diferentes de cloro. E é uma maneira de você determinar isso, né? A presença de isótopos, tá? Não são radioativos nada não, tá, gente? São dois isótopos naturais não radioativos do cloro. Bom, só para terminar, vamos fazer um exercíciozinho aqui, que é o seguinte, ó. Está na lista 3 também, exercício 35. A mais forte banda infravermelha do monóxido de carbono. Bom, por que infravermelha? Só uma coisa. É porque geralmente essas moléculas emitem ou absorvem no espectro infravermelho, tá? Emitem radiação no espectro infravermelho, emitem ou absorvem, tá? Então é por isso que é chamado de infravermelho, né? Então, a mais forte banda infravermelha do monóxido de carbono ocorre neste número de onda aqui, tá? Dado por 2.143 centímetros a menos 1. Determine a constante de mola da molécula, tá? Então, dica, sempre que a molécula sofre uma transição de níveis de energia, um fóton ou radiação eletromagnética de frequência Ni e energia Hni é emitido ou absorvido. Bom, já está dando a dica aqui no exercício que você tem esta banda aqui que corresponde à vibração, né? Então você vai usar esta expressão aqui, o delta E, N é de vibração, é igual a H cortado ômega. Então o delta E, N para esta molécula, né, é igual a H cortado ômega, e pela relação de Einstein isso é H Ni. Sendo que Ni é a frequência do fóton, né? Que no enunciado não está usando aqui, tá? Por isso que eu não vou colocar. Certo? Agora, H cortado é H sobre 2π. H cortado, então H sobre 2π ômega é igual a H Ni. O H vai embora. Você descobre que a frequência do fóton é igual à frequência da molécula, a frequência de vibração da molécula, sobre 2π. Tá bom? Agora, qual é a frequência de vibração da molécula? Bom, eu não sei, é o que eu quero saber, né? Eu quero descobrir a frequência de vibração da molécula, mas eu sei qual é o Ni. Eu sei porque eu tenho aqui o número de onda. O número de onda é 1 sobre lambda, tá? Número de onda é quantos comprimentos de onda, quantas ondas eu tenho por unidade de comprimento. Esse é o número de onda, né? Basicamente isso. Quantas ondas por unidade de comprimento. Já o comprimento de onda é o comprimento de uma onda, de uma oscilação periódica, né? Então, fazendo as contas aqui, com o que você sabe de ondulatória, você vai descobrir que o número de onda, né, é frequência sobre a velocidade da onda, que eu estou supondo aqui que seja a velocidade da luz, já que isso é radiação eletromagnética, né? Isso aqui vem da relação frequência é igual a lambda velocidade. Perdão. A velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência. Tá? E o número de onda, que eu estou chamando aqui de Ni-til, é 1 sobre lambda. Tá? Então, fazendo as contas aqui, você vai descobrir isso aqui. O comprimento de onda, 1 sobre o comprimento de onda, que é o número de onda, é a frequência sobre a velocidade da luz. Então, nesta equação aqui, você vai substituir, né, o que você sabe aqui do Ni. O Ni é o Ni-til C, é igual a ômega sobre 2π. Portanto, o ômega é igual a 2π Ni-til C, como está aqui, ó. Tá? Substituindo valores, cuidando com as unidades aqui de centímetros para metros, né, para não fazer bobagem, você vai achar o ômega. A frequência de vibração dessa molécula é 4 vezes 10 a 14 segundo a menos 1. Frequência angular de vibração da molécula, né? E aí, usa essa relação aqui para achar a constante de mola, tá? Vai dar isso aqui, ó. 1858 newtons por metro. Coloque no Google, ó, CO Spring Constant, né? Constante de mola do CO. Você vai chegar nesse resultado aqui bem próximo dele, tá? Tudo bem, gente? Era isso então, por essa aula. Só quero falar mais uma última coisa, que é o espectro solar.
espectro do Sol que a gente capta aqui na Terra. Se você está no topo da atmosfera, lá em altíssima altitude, onde o ar é rarefeito, você vai ter um espectro solar chegando para você com esta cara amarela aqui, ó. Tá? Essa aqui é o espectro de radiação que a gente recebe do Sol. Veja que a maior parte está aqui nesta janelinha aqui de luz visível, tem um pouco de radiação ultravioleta, radiação infravermelha, né? Que é o chamado, ela chega bem perto da chamada radiação de corpo negro, tá? A esta temperatura. Então a gente imagina, né, que a temperatura da superfície do Sol é esta daqui, ó, tá? Mais ou menos, né? 5.000 graus Celsius, temperatura da superfície do Sol. Bom, mas se você medir a radiação solar ao nível do mar, né, ou em baixa altitude, onde você tem muita atmosfera, você vai ter uma série de interferências por causa da absorção de radiação pelas moléculas da atmosfera. Por exemplo, aqui, moléculas de O2, vou fazer de outra cor, né? Moléculas de O2 absorvem aqui nesta frequência. Moléculas de H2 absorvem aqui, né? Absorvem bastante aqui, absorvem um pouco aqui. CO2 absorve um pouco aqui, H2O absorve um pouquinho aqui também. Então a gente observa essa série de valores onde você não tem espectro, né? Porque estão sendo absorvidas pela atmosfera, né? Inclusive, né, aqui, ó, né, nesta parte da luz visível. Tá bom? Então o que a gente observa, o que a gente vê, a cor que a gente enxerga o Sol no nível do mar é diferente do que a gente observaria no espaço ou na toposfera, no topo da atmosfera, porque a gente veria um espectro um pouco diferente do que por causa da absorção de moléculas, tá? Tudo bem, gente? Além do que a gente não sentiria, né, o calor vindo de uma série de comprimentos de onda. A gente não sente no nível do mar uma série de frequências aqui no infravermelho. A gente não enxerga, né, porque é infravermelho, mas a gente sente o calor, né? Então, no nível do mar a gente não sente o calor devido a essas moléculas aqui presentes na atmosfera, certo? Nesses comprimentos de onda, né? Obviamente a gente sente ainda calor, né? Tudo bem, gente? Era isso, tá? Inclusive aqui, ó, no infravermelho, ó, tá vendo o ozônio aqui, ó? O ozônio absorve um montão de radiação ultravioleta. Então tá aí a proteção, né, daquela camada de ozônio na atmosfera, né? Que é importante manter, né? Porque está nos protegendo aqui ao nível do mar de uma grande parcela da radiação ultravioleta do Sol. Tá bom, gente? Então tá aí, sustentabilidade também é quântica. Tá bom, pessoal? Era isso por enquanto. A gente se encontra na próxima aula vivo, ou na próxima aula ao vivo, ou na próxima sequência de vídeos, tá? No YouTube. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu!